Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar de uma coisa que parece básica, mas eu quero chamar a atenção para vocês de alguns detalhes. Nós vamos falar hoje de incisões e elevação do retábulo mucoperiosteal. Como vocês já devem ter visto, o caso que eu vou apresentar é um caso que foi feita reconstrução 3D, ou seja, em altura e espessura. O início da nossa cirurgia, ele é muito importante. Eu, particularmente, gosto de utilizar a lâmina 15C. Gosto de entrar com a lâmina, apoiando na crista óssea e complementando todo o defeito. Vejam como a lâmina desce, como o defeito é profundo. Muitas vezes, eu volto com as costas da lâmina para soltar as últimas fibras que ficam aderidas, como se fosse um dissector. Depois, a incisão relaxante, nós procuramos fazer do fundo de sulco, descendo em relação ao dente, indo para o arco proximal e terminando ela numa parábola, como vocês viram. Essa parábola vai ser muito importante para nos auxiliar o início de nosso descolamento e depois da nossa cirurgia concluída, o início da nossa sutura. Vejam como eu utilizo a parte de costas da lâmina para poder fazer o descolamento. O primeiro instrumento que eu gosto de entrar é um mini Oshinbin. Assim que o retalho começa a levantar, nós utilizamos uma pinça para nos auxiliar. Esse momento é muito delicado. Lembre-se que o osso nutre o periósteo e o periósteo nutre o osso. Por isso, é muito importante o descolamento mucoperiosteal, ou seja, a elevação mucoperiosteal, o periósteo se manter íntegro. Principalmente numa área de defeito como essa, às vezes nós encontramos muita fibrose, principalmente naquela área de defeito que a lâmina caiu bastante. Depois que o retalho começa a ficar solto, eu troco para um descolador um pouco mais robusto. Normalmente, uma cureta Mold. Neste caso, eu estou utilizando um elevador do tipo Buser. Por que mais robusto? Porque ele nos permite descolar um volume de tecido bem maior. O movimento deve ser com a parte ativa voltada para a crista óssea, deslizamos em direção ao vestíbulo, ao fórnix, para depois levantarmos. Feito isso, vamos mensurar o defeito. Verifiquem que a crista óssea se encontra sem nenhum tecido mole. Isso é muito importante. Mais para frente, em outras postagens, mostrarei para vocês como se trabalha o leito para poder receber o enxerto. Espero que tenham gostado das dicas de hoje, mas eu ainda vou dar mais uma. Quando trabalhamos, a compressa de gaze, às vezes ela se torna muito mais efetiva do que somente com o sugador. Veja como o campo fica mais limpo. E esse é o leito receptor que conseguimos. Doadores. Nós estamos num módulo falando de reconstruções tridimensionais. Quando o defeito é crítico, eu fico mais confortável em utilizar 20% de osso autógeno para favorecer a cronologia do reparo. Sendo assim, as áreas doadoras, elas podem ser intraorais, basicamente, sendo maxila ou mandíbula. A mandíbula é muito mais usual para nós. Nós trabalhamos basicamente com duas áreas, a região do mento e a região retromolar da linha oblíqua externa. Me agrada muito trabalhar na linha oblíqua externa, porque o pós-operatório é muito próximo do que socialmente todo mundo está acostumado com a remoção de terceiro molar. É uma linha de força, não fazendo parte do processo alveolar. A remoção é simples, uma incisão única com uma lâmina 15C, entrando na região retromolar, indo até a direção do primeiro molar. Muitas vezes, quando o tamanho do enxerto é grande, eu desço essa incisão em direção ao fórnix, ao fundo de sulco. Vejam que depois da incisão feita,
é muito importante soltarmos o periósteo, que fica muito bem aderido. Afinal, é o periósteo do masséter que nós estamos descolando. Por isso que o paciente acaba tendo um certo desconforto, em algumas vezes um trismo. Vejam, sem imagem e de edição nenhuma, em poucos segundos nós conseguimos acessar a linha oblíqua externa, com uma área doadora, com grande apoio, aonde nós podemos entrar com uma trefina, que já vai remover esse osso particulado, que vai nos auxiliar, junto com o PRF e o biomaterial, para nossas reconstruções 3D. É muito importante a irrigação para mantermos a temperatura e evitarmos uma grande necrose deste tecido. Verifiquem que o osso já sai particulado. Após coletarmos o osso da área doadora, devemos tratar essa área. Como nós fazemos isso? Com uma esponja de colágeno. Essa esponja vai ajudar a estabilizar o coágulo na região. E depois disso, uma sutura festonada contínua é o suficiente para estabilizar a região. Receptoras. Como devemos tratar as áreas receptoras? Quais os cuidados que devemos ter? Seguindo o módulo, nós estamos falando das reconstruções tridimensionais. Vejam o defeito crítico que essa paciente apresenta. Neste caso, devemos avaliar o trespasse vertical e o trespasse horizontal, o nosso maior desafio. A primeira coisa, devemos remover o resto de tecido epitelial que ficou aderido. Verifique como esse osso ficou mais branco. Depois, vamos fazer a decorticalização. Como trabalhos de grandes brasileiros, como Paulo Perry de Carvalho mostrou, ela favorece a vascularização do leito. Isso é muito importante, pois sem sangue não há vida. Verifiquem depois da decorticalização como começa a emanar o tecido vermelho, ou seja, o nosso sangue. A partir daí, vamos colocar os parafusos de fixação. Vejam que a chave quadrada da Implacil com o kit de fixação permite uma apreensão muito boa do parafuso, gerando uma boa estabilidade. Neste caso, pelo tamanho do defeito, vamos colocar 2 parafusos de fixação, de uma maneira convergente. Até onde devemos ir com estes parafusos? Até as cristas marginais dos dentes adjacentes, pois é até ali nós conseguimos uma reconstrução de uma maneira segura. Verifiquem que os 2 parafusos foram posicionados, alinhados de acordo com a crista marginal dos dentes adjacentes. Vejam com a sonda. A partir daí, vamos posicionar mais um parafuso na vestibular, que vai nos dar a conformidade da reconstrução 3D que esperamos. Além dos parafusos, vamos utilizar uma barreira Cytoplast TI, que é de titânio, 250 para a região anterior. O nosso enxerto aglutinado com PRF, posicionado, e aí partimos para a sutura com fio Cytoplast. E esse é o resultado final. Espero que tenham gostado. Estou à disposição. Um forte abraço.